Hello, senhora. Tá boa? Hoje nós vamos conversar sobre como captar pacientes que valorizam o teu trabalho enquanto dentista, pacientes que realmente chegam no consultório e não te dão trabalho para fechar o tratamento e não ficam te pedindo desconto e não brigam com você pelo preço, eles simplesmente te escolhem por ver valor naquilo que você entrega e não questionam o preço do teu trabalho. É para isso que estou aqui hoje. Se você caiu neste canal de paraquedas, o meu nome é Fernanda Lima Dantas, eu sou mentora profissional, sou dentista há 13 anos e também sou estrategista em experiência do paciente. Então, eu estou aqui para dar um pouco mais de luz, a luz que eu não tive há 13 anos atrás, tive que aprender tudo na marra. Estou aqui para te dar essa luz para você aprender de fato como que você cria uma base de pacientes particulares que são fiéis, ou seja, como desde a captação desse paciente você já trabalha para que esse paciente que você capta veja valor no seu trabalho e, consequentemente, lá na frente vai fidelizar com você, ou seja, não seja aquele paciente que fica mudando de dentista o tempo todo. Então, preparei um material. Esse material ele vai estar disponível dentro do meu curso Consultório Inteligente para as minhas alunas. Portanto, se você é minha aluna, não precisa se preocupar. Esse material vai estar em PDF junto com o link para essa aula lá na nossa plataforma, na Nutron. Vamos embora, já vou trocar aqui a minha tela, porque hoje a aula, deixa eu ver para onde que eu tenho que ficar aqui, né? A aula é um pouco mais teórica, eu vou trazer alguns pontos de teoria mesmo aqui para você, tá? E eu quero que você saiba, eu quero te ajudar a construir uma base de pacientes particulares, atentando a conceitos que eu demorei muito tempo para entender. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de captação de pacientes, de base de pacientes, é você entender que existem tipos de captação diferentes. Quando eu comecei meu consultório, eu não tinha a mínima ideia dos conceitos que eu vou te aplicar, que eu vou te passar aqui hoje. Então eu achava que todo paciente que chegasse lá na minha porta é ótimo, maravilha, é incrível e ele vai ver valor no meu trabalho. Eu nunca pensava muito sobre o que que eu fiz para captar aquele paciente, como que ele chegou até mim. Então, tem duas perguntas que são muito importantes quando a gente fala sobre tipos de captação de pacientes, tá? A primeira pergunta é: pensa aí no último paciente que você atendeu. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Aí. Pensa no último paciente que você atendeu. Eu quero saber qual foi o motivo, por que esse paciente te escolheu em primeiro lugar, né? Qual foi o motivo desse paciente te escolher? Por que ele chegou até você? E qual ou quais os motivos que ele tem para continuar te escolhendo? Essa resposta eu encontrei entendendo que, dependendo da maneira com que eu tinha captado aquele paciente, isso ia influenciar nos motivos que tinham levado ele a chegar até o meu consultório. Calma, eu vou explicar, vai ficar mais fácil. Eu descobri que existiam dois tipos de captação: a captação passiva e a captação ativa. Eu, quando comecei, me credenciei com mais de 10 convênios. Porque o que é que eu pensava? Eu preciso de volume, eu preciso de muito paciente, eu preciso atender muita gente para que o meu faturamento aumente. E aí, eu comecei a trabalhar a captação passiva. O que é a captação passiva? Captação passiva é quando o paciente chega até você sem que você faça muito esforço. É aquele paciente do convênio. Então você não teve um grande esforço para captá-lo. Ele provavelmente te encontrou ali pela indicação do convênio dele, te escolheu às vezes porque é perto da casa dele, porque o teu consultório é numa avenida que ele conhece, porque alguma outra pessoa da empresa dele já tinha ido com você e atende o convênio. Então, pacientes do convênio são pacientes vindo de captação passiva, tá? Outros tipos de captação passiva. Quando você tem, por exemplo, quando você vai no consultório de um colega e você atende os pacientes daquele colega. Isso é uma captação passiva. Então, pacientes de colegas que você vai lá atender também é uma captação passiva, porque você não fez um esforço muito grande para atender.
tá? É diferente de quando o colega te encaminha um paciente no teu consultório, é completamente diferente, tá? Eu quero que nesse ponto aqui você pense das vezes em que te chamaram para, olha, eu te pago uma diária, eu te pago o turno e você vem aqui atender meus pacientes. Já já você vai entender o porquê que isso é uma captação passiva. Quando você atende, por exemplo, num posto de saúde, vou colocar aqui um PSF, quando você atende, você tem uma carteira assinada. Então, o paciente chegar até você, você não precisou se esforçar muito, né? No sentido de você não precisou investir para que aquele paciente chegasse. Você não precisou se divulgar muito para que aquele paciente chegasse. Você simplesmente se cadastrou no convênio, você é a dentista do posto, você captou aquele paciente por uma fonte passiva, tá? É quando te entregam o paciente. Eu gosto de definir assim. É toda e qualquer forma de atendimento aonde alguém vem e te entrega o paciente, tá? O que você não bota na conta da captação passiva é que quando te entregam um paciente, te cobram um preço muito alto por isso. Você normalmente não define quanto que você vai cobrar, né? Se a gente está falando aqui, por exemplo, de você trabalhando no posto de saúde, ou você tem um valor fixo, independente do número de pacientes que você atenda, não é precificado por procedimento. Para além disso, na grande maioria das vezes, você não pode levar o paciente com você. Então, vamos pensar aqui em outra situação, né? Uma clínica popular, vamos colocar aqui, uma clínica popular te chamou, olha a proposta, te chamou para ir atender lá. Você não vai, venha que você não vai precisar se esforçar para captar o paciente. A gente já tem os pacientes para você, doutor. Olha que proposta maravilhosa. Só que o que acontece? O paciente é da clínica, o paciente não é seu. E por isso você não consegue formar uma base sólida, uma base que é fiel a você. Então, na grande maioria das vezes, você não pode levar o paciente, por exemplo, se você resolver se mudar, se você resolver atender em outro lugar, muitas vezes não é nem ético que você faça isso. Então, vamos dizer, você atende no consultório do colega que te chama lá para atender os pacientes dele. Aqueles pacientes são da clínica, são do colega. Não faz sentido, quando você abre o seu próprio consultório, você trazer esses pacientes com você, tá? O problema disso tudo é que você acaba com esse tipo de captação aqui ficando presa. Como assim, Fernanda? Eu vou ficar presa? Você fica presa porque você acha que você sempre vai precisar dessa demanda para conseguir pacientes. Você fica presa porque você acha que não existe uma forma dos pacientes chegarem até você ou que é muito difícil. Por quê? Porque qual é o teu conceito? É você estar lá sentadinho no mocho e próximo, próximo. Você não tem você não sabe de fato o que precisa fazer para que o paciente chegue, porque sempre tem alguém que faz isso para ti, tá? Em algum momento, alguém está fazendo para aquela clínica popular uma captação ativa. Em algum momento, alguém está fazendo para o colega que te chamou lá para atender, ele está fazendo uma captação ativa. Só que quando fazem a captação ativa, eles fazem para a clínica, eles fazem para eles não vão se preocupar com a tua cartela de pacientes particulares. Entende? Você é a mera executora, você está lá para operar, né, para fazer o técnico, para resolver aquele problema pontual e tchau e bênção, tá? Eu não estou aqui criticando quem faz isso, eu só estou te mostrando que existe uma saída. Eu, por exemplo, fui presa a convênios por muitos anos. E ainda assim, ainda hoje, ensinando como outras dentistas também podem sair, né? Também podem conseguir sua liberdade. Ainda assim, eu não cuspo no prato que eu comi. Inclusive, no meu curso, eu tenho uma aula muito boa que eu falo como fidelizar os pacientes do convênio. Eu, inclusive, tive pacientes do convênio maravilhosos que fidelizaram, mas aí isso, você tem que entender que isso é exceção. Não se iluda. Não é porque você atendeu um paciente que fidelizou, que é um paciente master, que te acompanha lá do convênio, que isso acontece com todos os pacientes. O que é o mais comum? O mais comum é quando você diz assim, seu fulano, seu João, eu não vou mais atender o seu convênio. O que é que seu João faz? Vai na próxima dentista. Por quê? Porque o motivo que fez esse paciente te escolher não foi ele se identificar com você, ele gostar do teu atendimento, não foi por você, foi pelo convênio. E isso dói. Mas é uma verdade que quanto antes você entender, melhor vai ser para você.
Entendido, então, o que que é uma captação passiva e o quanto que ela pode prejudicar a tua carreira? Você não tem como controlar, você não tem como prever, muitas vezes, a quantidade de atendimentos. E hoje, assim, mais de 3 anos atendendo dentistas em mentorias, nos meus cursos, o que é que eu percebi? Que muitas vezes as dentistas chegam para mim, não é sem paciente, elas aprendem a captar pacientes particulares, a fazer uma captação ativa. Por quê? Porque normalmente elas estão cansadas. Cansadas de trabalhar, porque aqui o que acontece na captação passiva? Você trabalha, 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 opera, 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 e no fim das contas, você não tem como fidelizar esses pacientes, ou é muito difícil, para não dizer impossível, em alguns casos. Outro ponto, às vezes, dependendo do tipo de captação passiva que você tem, né, onde você atua, às vezes o público que você atende na captação passiva não é o público que você levaria, por exemplo, de localização ou de público mesmo para o teu consultório particular. Então, isso precisa ser considerado. Por quê? Porque, bom, se você está atendendo um público que não, muitas vezes, não vai fidelizar, é muito difícil, que você não tem controle dos atendimentos, muitas vezes você não controla nem quanto é pago naquele atendimento. Como é que você vai fazer um faturamento crescente? Como é que você vai fazer uma base de pacientes sólidas? O que que acontece, então? Normalmente, a gente vê, né, expressado ali na agenda das dentistas, o que que eu vejo? Picos de agendamento. Então, às vezes, eu tenho um volume grande de pacientes captados de forma passiva, seguidos de queda ou agendas que têm muitos furos. Por quê? Porque aquelas pessoas não têm compromisso. Elas não vão pagar o paciente do convênio. Ele não perde nada, muitas vezes, se ele reagendar uma consulta com você. Então, são agendas que eu chamo de agenda areia movediça, que é aquela agenda que você olha e diz, caramba, meu dia tá cheio hoje. Aí dá 8 horas, o primeiro não veio. Aí dá 8h30, o segundo não veio. Daqui a pouco a tua agenda tem o primeiro, às vezes tem o primeiro e o último. Aí tu tem que ficar lá no consultório o dia inteiro esperando a boa vontade, porque não vai dar tempo de colocar um outro paciente. E é isso. E quem depende de captação passiva está muito mais propensa a ter essa relação de dependência, porque você olha para sua agenda e você não consegue compreender como que dá para a gente construir uma agenda de uma outra maneira. Como que dá para você mesma captar os seus próprios pacientes particulares, e pessoas, não são qualquer paciente, são pessoas que vão valorizar o teu trabalho. E é esse o meu trabalho, te ensinar como cada vez mais você pode fazer uma captação ativa. O que é a captação ativa? É quando você se movimenta. Fui falar movimentar, eu ia derrubando o microfone. É quando você se movimenta para buscar os teus próprios pacientes. É quando você não espera os teus pacientes sentada. Esses dias eu gravei até uns stories falando sobre isso. Como eu não tive muito tempo para errar, para esperar as pessoas chegarem. Então, não por isso eu coloquei o máximo de volume que eu consegui na minha agenda, porque eu achava que eu precisava de muito paciente. E o que eu percebi é que quando a gente capta os pacientes de maneira ativa, ou seja, quando eu me movimento, é quando você se movimenta para buscar seus próprios pacientes. Esses pacientes, eles vão chegar, qual é o motivo da chegada deles? Eles vão chegar porque eles viram o teu trabalho, eles vão chegar pela qualidade, eles vão chegar porque eles gostaram da experiência que você ofereceu, que você mostrou. Eles vão chegar porque um colega, um outro paciente foi no teu consultório, achou incrível, achou maravilhoso, indica outros pacientes. Então, na captação ativa, entenda uma coisa: pacientes, bons pacientes, trazem outros bons pacientes. E quando eu falo bons pacientes, eu vejo muito pessoal vendendo essa coisa do high ticket, do paciente que fecha tratamentos caríssimos. Entenda, eu não tô aqui falando de paciente rico. Já tive paciente com BMW, chiquetoso, rico pra caramba, que foi um péssimo paciente. Por outro lado, eu já tive pacientes quase assim
sem condição, que se organizaram para fazer o tratamento, que valorizaram o trabalho comigo e faziam questão de me escolher, mesmo não tendo tanta condição assim. Então, para mim, isso é um bom paciente. E para mim, bons pacientes se relacionam com outras pessoas que estão também acostumadas a investir na saúde, a investir no tratamento de maneira particular e vão te trazendo, vão criando uma rede de novos pacientes. Então, esses pacientes, são pessoas que vão valorizar o teu trabalho. Por quê? Por causa do motivo. Foi o motivo da chegada. Ele não veio para você porque ele te viu no caderninho, eita, caderninho do convênio, é o novo? No caderninho do convênio, no site, no site do convênio, senão a gente diz a idade. Esse paciente, ele vai chegar para ti por outros motivos, porque é com você, porque ele se identificou com você, porque ele te encontrou, ele achou, ele olhou os teus depoimentos e viu, nossa, ela parece ser um excelente dentista. Eu quero ir nela, não é? Então, esses pacientes, eles te acompanham. Mesmo se você se mudar, mesmo se você mudar de consultório, são pessoas que vão te acompanhando ao longo do tempo. Isso faz a tua agenda ficar mais previsível. Dá mais previsibilidade. Por quê? Porque você não começa todo mês a tua agenda do zero. Você está sempre tendo pacientes recorrentes. Por quê? Porque esses pacientes que você se esforça para captá-los uma vez, eles te trazem outros pacientes e eles retornam. Então, eles multiplicam de uma maneira. Agora, o que a gente precisa? Eu tenho uma coisa para te dizer aqui. Nem tudo, como eu sempre falo, né? A vida não é essa janta toda que a gente pensa, não. Nem tudo são notícias boas aqui, não. Fernanda, então, a captação ativa é a solução de todos os meus problemas? Não sei, sabe por quê? Então, a captação ativa, ela não é a solução milagrosa para todos os seus problemas. Porque ela tem um problema. Aliás, eu coloquei um problema, mas eu acho que ela tem dois. A captação ativa, ela precisa de tempo e precisa de esforço. Eu nunca vi ninguém, nenhum dentista, que opta por construir a sua própria base de pacientes, que opta por se movimentar para conseguir os próprios pacientes, faça isso sem tempo nem esforço, né? A não ser que você seja herdeira, não foi o meu caso, eu não tenho como ensinar isso, porque não foi o que me aconteceu. Comigo sempre teve muito tempo envolvido e esforço envolvido. Não é um trabalho de curto prazo. Não é um trabalho para você fazer uma semana e na outra você desanimar. Não é um trabalho para você vir fazer quando o teu consultório já está afundado em dívida. Isso aqui é um trabalho para você fazer desde o dia 1 do seu consultório. Esse movimento de captação ativa, diminuir as fontes de captação passiva para que você fique cada vez mais livre, para que você tenha mais liberdade. E a tua liberdade, ela exige uma dedicação da tua parte de aprender como é que se faz isso, tá? Então eu trouxe aqui para você o passo a passo, muito simplificado, logicamente, mas eu quero que você tenha um pouco mais de intimidade com esse conceito de captar os próprios pacientes. Então, Fê, o que eu preciso fazer efetivamente para captar meus pacientes de maneira ativa? Quais movimentos eu preciso fazer? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 3 movimentos que eu considero fundamentais para que você consiga, aumentar, multiplicar a tua base de pacientes particulares. A primeira é ser rastreável, é onde eu vejo muita gente errar e não é pouco. Ser rastreável por diversas fontes de captação. E aqui eu já estou falando de outros tipos de captação. Então, aqui a gente viu a diferença de captação passiva para captação ativa. A gente entendeu que o que eu quero é fazer uma captação ativa dos meus pacientes. Eu não quero ficar presa. Eu entendo que captação ativa me deixa presa, deixa a minha cabeça fechada, porque eu acho que eu dependo daquela fonte. E aí fica cada vez mais difícil captar de maneira particular, porque eu estou ocupada, porque eu estou cansada com o volume de pacientes que eu estou atendendo ou com todas as outras funções que eu exerço e eu não tenho tempo para fazer a minha captação ativa, sendo que é ela, né, que vai te trazer o resultado que você quer, o aumento do faturamento, os pacientes fiéis, aqueles pacientes que valorizam.
Então, primeiro passo é você precisa ser rastreável e rastreável não só por uma fonte de captação. Vou dar um exemplo, né? Muita gente aqui me conhece da onde? Lá do Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, por gentileza, faça favor, @DRA Fernanda Lima Dantas. Você está vendo essa aula no YouTube. Instagram, importante? Importantíssimo. Hoje, a principal fonte de captação da grande maioria das minhas alunas. No entanto, você não pode colocar todos os seus ovos em uma cesta só. Por quê? Isso é um ditado, né? Um dizerzinho lá da área do financeiro. O pessoal das finanças conhece bem essa frase de você não pode pegar todos os seus investimentos e colocar em uma aplicação só. Você tem que diluir, que distribuir. Por quê? Porque a partir dessa distribuição, você vai entender o que funciona mais, o que não está funcionando. E se um quebrar, tem o outro. Se um não der certo, tem o outro. Então, aqui, quando eu falo de ser rastreável por diversas fontes de captação, eu quero dizer, varie, esteja presente em muitos canais, em todos que você conseguir dar conta. Minimamente um perfil você precisa ter em muitas redes. Então, nas redes de busca, Google Meu Negócio, redes de busca de profissionais. Então, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Agora, você precisa. Obviamente, aí eu vou do passo 1 para o passo 3, sem querer complicar a tua cabeça, mas vai ser rápido. Aí você precisa acompanhar as métricas. Por quê? Para definir dessas fontes de captação, né, dos pacientes que você está captando ali, das diversas fontes, o que está mais funcionando. Dentro de mentoria individual, a gente já descobriu que fontes de captação. Vou te dar um exemplo real e que aconteceu há poucas semanas atrás. Eu tenho uma mentorada que o Instagram não funciona muito bem para ela. Ela tem um perfil, o perfil dela é bonito, ela tá lá, ela é presente no Instagram, então não é problema a nível de constância, de conteúdo, o conteúdo dela é bom, é ajustado. Só que o que é que acontece? No caso dela, o público que ela quer atrair para o procedimento que ela quer atrair, não se encontra na cidade dela pelo Instagram. E aí, esses dias ela veio, semana passada ela veio me dizer, Fernanda, tu não vai acreditar, tu lembra daquele primeiro exercício da mentoria, onde tu falou sobre ser rastreável diversas fontes? Eu tive um insight de uma das fontes, olha, eu vou contar um segredo de mentoria agora, de uma das fontes ser o status do WhatsApp. Eu comecei a colocar os vídeos que eu produzia lá no Instagram no status do WhatsApp. E simplesmente bombou, foi genial. Por quê? Quem me tem no WhatsApp são justamente meus pacientes. Então, isso me gerou muitos pacientes voltando, lembrando de mim. E eu percebi que essa era uma ótima fonte de captação. Entende como nem sempre a gente vai ter uma estratégia que vai funcionar de maneira igual para todo mundo. A grande maioria das minhas alunas, mais uma vez, sim, o Instagram funciona muito bem. Mas a gente não pode ficar só com o Instagram, a gente precisa ser rastreável. Então, eu tenho que me tornar rastreável e me tornar rastreável deixando um bom rastro, sabe? Na Bíblia fala muito de deixar um bom perfume, né? Que Jesus tem um bom perfume. E eu consigo muito ver isso, assim, em como a gente tem que deixar rastros do nosso trabalho e do que a gente faz, né? Então, tudo fazer com amor, tudo colocar-se por inteira, não se permitir ter conteúdo ruim, feio visualmente, conteúdo que não diz nada com nada, às vezes é até bonito, mas não diz nada com nada. Então, tem que ter essa preocupação de você se tornar rastreável e se permitir ser vista como você gostaria de ser vista. Vou dar um outro exemplo aqui de mais um erro. Por exemplo, eu tenho uma outra aluna, essa aluna do consultório inteligente, que ela veio trocar uma ideia comigo. Ai, Fê, não sei o que eu faço aqui para melhorar. Quero, é odontopediatra, e quero captar mais, né, pacientes para minha área. Quando eu vou ver, o perfil dela só tem adulto, só mostra ela atendendo adulto, não tem mostrando uma criança, entende? Então, como é que eu vou? Esse não é um bom rastro. Você não quer ser vista, não quer ser reconhecida na sua cidade como uma boa odontopediatra? Então, você precisa deixar um rastro de que você é um odontopediatra, de que outras mães já te escolheram, que você é confiável. Então,
para além de variar as fontes de captação, você também precisa ser muito inteligente e intencional. Eu vou até anotar isso para você. Inteligente e intencional nos rastros que você deixa. Você precisa deixar rastros que mostrem a qualidade do que você oferece, do teu trabalho. Você quer atrair, afinal, pacientes que valorizam o teu trabalho? Então, você tem que mostrar, né, como rastro, que outras pessoas já valorizam o teu trabalho, que você mesma valoriza o teu trabalho. Portanto, você não vai aparecer de qualquer jeito. Você não vai, sabe, fazer vídeo meia boca, fazer conteúdo meia boca. Por quê? Porque você entende a qualidade que tem o teu trabalho e todo o resto precisa expressar. Então, eu poderia aqui estar fazendo uma aula de qualquer jeito, vestido de qualquer maneira. E aí, isso não é sobre querer parecer arrumado ou chique. Hoje eu nem tô com maquiagemzinha básica, né? Que sempre. Mas eu tenho cuidado com o meu cenário, com a câmera que eu utilizo, né? Se for o celular, a iluminação. Por quê? Porque de alguma maneira você que está aí do outro lado está captando também. Por mais que você diga que não, que a aparência não importa, mas você tá aí do outro lado pensando nesse momento. Olha que legal, é realmente. Olha, eu observei o quadro, a luz, a planta. Eu observei, olha como a unha dela tá bem pintada. Mesmo que ela não goste de ir pro salão, mas ela vai porque ela sabe que isso é importante. Entende o que eu tô falando? Então, quando você presta atenção, são muitos pontos aqui, eu não vou conseguir abranger tudo, mas quando você consegue entender que a tua captação ativa, esse é um dos movimentos que, por exemplo, fazer a unha é um dos movimentos que você precisa fazer, é um movimento que só depende de você para que você consiga captar mais pacientes. Entende? Entende como que uma coisa tem relação com outra? Como que você ter tempo livre, você conseguir tomar um café com calma, o paciente não te encontrar toda descabelada, paciente encontrar uma dentista tranquila, saudável, sabe? Que bebe água, que tem tempo para beber água, que não fica escondendo, que não fica sem beber água porque não pode, tem que atender logo, tem que ser rápido. Entende como são muitos fatores e que isso vai deixando rastros. Rastros esses que vão te permitir outras pessoas te encontrarem ou rastros esses que vão afastar essas pessoas que você tanto quer, essas pessoas que valorizam o seu trabalho. Você quer que valorizem o seu trabalho? Comece você valorizando a você mesma, aquilo que você expõe e fazendo as coisas com excelência. Não só fazendo um bom procedimento. Não se contente em fazer só um procedimento. Isso é tão somente a tua obrigação. Faça além da tua obrigação. Então, deixe bons rastros. Vamos passar para o próximo tópico. Esse foi só o primeiro. Segundo passo, então, entendeu que você precisa ser rastreável, que você precisa investir em várias fontes de captação e colocar excelência em tudo que você faz. O segundo passo é, você precisa ter um plano de captação de pacientes, né? Foi assim que eu percebi, né? Eu lembro demais, como se fosse hoje, eu sentada lá no meu mocho e eu pensava assim, o que eu preciso fazer para novas pessoas me descobrirem? Eu sei que eu sou boa, eu sei o que eu entrego aqui, né? A dona Maria acabou de sair aqui do meu consultório morta de feliz, né? Tanto tempo que ela estava convivendo com dor, consegui fazer um excelente tratamento. E por que que mais pessoas que nem a dona Maria não conseguem me encontrar, não chegam até mim? Porque entenda, o que falta não é gente. Se você olhar para o teu lado, na tua cidade tem muita gente. E não tem tantos dentistas quanto você acha. A gente acha que tem muito dentista porque a gente tem uma visão viciada. A gente convive com dentistas, os nossos grupos do WhatsApp são de dentistas. A gente faz especialização com um monte de dentista. A gente convive muito com muitos dentistas. Então a gente acha, tende a achar que tem muito dentista saturado. Não, é porque a tua visão como dentista é viciada. Entende? Então, você precisa, voltando aqui para o que você. O segundo passo você precisa ter um plano de ação. Não adianta nada você querer, eu queria, Fernanda, captar mais paciente, eu queria tanto captar mais paciente. Olha, quem quer não faz. Não queira, não só queira. Eu também quero um monte de coisa. Mas se eu não, além de querer me movimentar para chegar nesse lugar,
Eu não vou conseguir. A melhor forma que eu encontrei foi de fazendo um plano de captação de pacientes todos os meses. É por isso que o meu método, o Agenda 360, que é um método onde eu ensino só captação de pacientes, eu só falo sobre isso, só abranjo isso, é como que eu fiz para conseguir estruturar a minha captação particular e depois, obviamente, eu ensinei isso para as minhas alunas que hoje replicam este método. Então, todos os meses você precisa ter um plano de captação, ou seja, quais são as ações concretas que você tem que fazer para que novas pessoas possam te descobrir. Eu vou dar um exemplo para isso aqui não ficar vago para você, tá? Quando eu falo de ação concreta, deixa eu dar um exemplo. Muito comum em mentoria. Eu digo assim: Fulana, o que você acha, Mariana? O que você acha que você precisa fazer para que os pacientes te descubram, para que mais pessoas cheguem até você? Ah, Fernanda, eu acho que eu tô pecando na constância do Instagram. Ah, eu quero ser mais constante. Vou até colocar isso aqui. É muito comum essa. Eu quero ser mais constante. Eu acho que eu sumo, eu não tenho paciência. E aí eu acho que, como eu não tô lá muito constante, as pessoas não me veem, não lembram de mim, aí eu não tenho paciente. Isso aqui, senhora, não é uma ação concreta. Ser mais constante não é uma ação concreta. Agora, se eu digo assim, Mariana, vamos lá, vamos pensar aqui juntas. O que que você precisa fazer para daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, você olhar para trás e dizer assim: caramba, eu fui constante esse mês, gostei. Aí ela me diz assim: ah, eu quero postar 3 vezes na semana no feed. E aí eu vou olhar e vou dizer: ah, pronto, semanalmente. Pronto. Isso aqui é uma ação concreta. Entende por que muitas de vocês não evoluem? Porque vocês vivem fazendo planos que não têm ações concretas. É sempre nesse universo do querer. Eu queria mais paciente, eu queria ser mais constante no Instagram, eu queria, e aí esse eu queria. Ou então tem o universo do querer e tem um outro problema também, que é, às vezes você está colocando ações que dependem dos outros, que é um super erro também. Por quê? Porque a ação que depende dos outros, você não tem como incluir no seu plano, por exemplo. Aí eu vou colocar no meu plano aqui, meu plano de captação, eu vou colocar que o doutor Emílio tem que me enviar 10 pacientes até o final do mês. Não pode, porque não é algo que depende 100% de você. Então, você não pode ter no teu plano uma ação que não depende de você. Vou usar esse mesmo exemplo. Qual é a ação que depende de você? Eu quero melhorar, reforçar essa parceria com o doutor Emílio. Que tal eu mandar um presente para ele no dia do aniversário dele, para ele lembrar de mim? Hein? Eu posso saber quando é o aniversário do doutor Emílio e eu posso enviar um cartão, posso enviar algo para um presente, algo para a clínica dele, algo para ele, dependendo do quanto intimidade a gente tenha. Isso depende de você. Enviar um presente de aniversário depende de você. Agora, fazer com que outra pessoa faça algo por você que só você pode fazer, aí não dá. Aí eu tenho, com o presente de aniversário, eu tenho como garantir que o doutor Emílio vai mandar 10 pacientes? Não, não tem. Então, essa é uma ação que pode estar no seu plano, é uma ação de captação indireta, né? Se você entrar na agenda, você vai entender isso melhor. Mas que é uma ação, como eu te falei, isso aqui, o plano, ele não é plano de curto prazo, não é para você entrar para salvar. O teu consultório às vezes vem de 7 meses, de 1 ano, de 2 anos que não tá lucrando bem, que você não vem faturando. Você acha mesmo que com 15 dias você vai mudar tudo? Não vai, pé no chão. Então, isso aqui é um plano para médio prazo, tá? Agora, o que eu consigo te garantir? É que se você fizer ações que são concretas, ações que só dependem de você, e você, semana após semana, mês após mês, primeiro, concluir, dar os cheques nessas ações, porque também é outro erro. Tem muita gente que é ótima em fazer planos, tá? E aí, eu vou até fazer um meia-culpa aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar. Eu gosto muito de planejar. Você me deu um papel, meu amigo, pode ter certeza que eu vou começar a fazer planos. Eu tenho que me controlar para planejar e executar em iguais partes.
Então, eu não posso viver de fazer planos de captação, de viver pensando como eu poderia fazer para atrair mais pacientes. Mas eu tenho que, ok, eu fiz o plano, agora é a hora de dar, vou até dar o cheque aqui para ficar bem lúdico e tu lembrar disso aqui. Eu tenho que fazer e eu tenho que dar o cheque aqui, ó. Eu tenho que cumprir aquilo que eu planejei. Ou eu posso mudar de ideia também. Às vezes eu coloquei uma ação que não era legal. Mas, enfim, isso é a função de um plano de captação. Quantas de vocês, de fato, têm um plano para executar todo mês? Quantas de vocês já pararam para pensar, poxa, peraí, quanto a minha base de pacientes aumentou de um mês para o outro, de pacientes particulares, de um ano para o outro? Como que está a minha construção da minha base de pacientes, né? Então aí vem o terceiro passo, que é as métricas. Não adianta também você ser super rastreável, os pacientes chegarem até você, você ter plano, fazer ações, se você não acompanhar as métricas. Gente, tem dentista que não sabe quanto fatura, não sabe quanto está sendo o lucro do consultório. E aí eu não vou nem falar de gestão, porque não é a minha área. Eu faço o acompanhamento, eu ensino aquilo que fiz, né? E eu não tenho, a minha expertise é a experiência do paciente. Então, eu passo aqui as métricas que foram fundamentais, métricas básicas, mas o básico você precisa fazer. Você não precisa fazer um curso de gestão super aprofundado. Pode fazer se você quiser, mas o que eu estou dizendo é que não precisa para que você tenha um consultório que fatura bem, que lucra bem. Você precisa acompanhar essas métricas, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano. Para que esse acompanhamento? É só para eu olhar lá o número e ficar triste? Né? Eu já estou indo agora para a quarta turma de mentoria em grupo do Agenda. O Agenda é o método, tá? Eu tenho um método que eu condensei todo esse método no PDF, em algumas aulas gravadas, e a gente tem o encontro, né? A mentoria em grupo. Essa mentoria, ela abre poucas, raríssimas vezes ao ano, porque eu não consigo, por ser uma mentoria em grupo, eu preciso manter a excelência, a experiência, e eu não consigo liberar muitas vagas de cada vez, né? Então, se você não sei a que momento você vai estar vendo esse vídeo, fale comigo lá no direct para saber se ainda, né, está perto de abrir ou se vai abrir agora, enfim. Mas eu tenho essa mentoria em grupo e a gente está indo para a quarta turma. Eu lembro de uma aluna que, quando eu comecei a falar sobre as métricas, ela disse assim: Fei, eu vou te ser muito sincera, sabe por que eu não acompanho o meu faturamento mês a mês? Porque eu não quero ficar triste. E aí eu digo: então você sai gastando sem saber se você faturou, se você não faturou, e seja o que Deus quiser, né? Então você não pode viver no lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? Então, acompanhar métricas é essencial para que você consiga evoluir no seu consultório. Você também, a partir disso, vai conseguir investir nas melhores fontes de captação. Então, peraí, deixa eu ver o que mais está funcionando, como o caso que eu citei há pouco tempo, né? Ah, descobri que o status do WhatsApp, pô, por que então que a gente não planeja um conteúdo semanal ali focado para o status do WhatsApp, né? Então, como que você vai investir? Como que você vai saber se as coisas, se as ações que você está fazendo estão funcionando se você não tiver as métricas corretas, né? Quantas pessoas estão chegando lá no teu WhatsApp, quantos leads que você tem, enfim. As consultas, elas não partem do nada. Entenda, isso é um ponto importante. Consulta não parte do nada. Elas não surgem. Não partem do nada. Como assim, Fernanda, consulta não parte do nada? Toda consulta, em algum momento, ela foi uma conversa. As consultas, elas começam em conversas. Seja numa conversa no direct, seja uma conversa no WhatsApp. Então, se você não acompanha quantas conversas estão sendo iniciadas com o teu consultório mês a mês, você não vai saber como é que está a procura pelo teu atendimento. Aí você vai ficar naquele, eu queria ter mais pacientes, eu queria muito ter mais pacientes. Mas, pô, no mês que você teve um pico de conversas, que você fez uma ação super importante que gerou um monte de conversa no teu WhatsApp, tu não metrificou nada disso, tu não vai nem identificar que aquela foi uma boa ação. Ou entender o porquê que você não tem consulta. Se você não tem conversa no WhatsApp, você não tem consulta. Entende? Então, essas métricas, e aqui eu falei só de algumas, essas métricas são muito importantes para que você possa
tomar decisões mais assertivas. E esse é o passo a passo para que você consiga formar uma base de pacientes que realmente te valoriza e que você consiga controlar o teu próprio negócio e não só depender do paciente, né? Claro que aqui eu estou falando tão somente da captação, ainda tem um universo inteiro da experiência mais para frente, mas o objetivo dessa aula era realmente aprofundar um pouco mais nesse ponto. Espero ter te ajudado e, principalmente, se você precisar de ajuda, me chame. Eu tenho como lhe ajudar. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho como lhe ajudar. Depois de quase 3 anos, mais de 3 anos já, né, atendendo dentistas, eu realmente consigo entender realidades diferentes, aplicar estratégias diferentes. Já sei muito do que funciona, do que não funciona dentro desse mercado, não só por ter atuado em consultório particular, somente com captações, né, ativas nos últimos anos. Trabalhei por muitos anos com captações passivas, sofri as consequências disso, a gente pode depois conversar mais sobre isso, mas eu estou aqui para que a tua jornada seja mais simples, seja mais facilitada do que foi a minha. Então, eu tenho cursos, tenho mentorias para dentistas e você pode me chamar lá no Instagram que eu te explico, né, qual a próxima oportunidade que vai estar aberta. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu espero que a gente se veja em breve e até a próxima aula.